Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Augusta. Essa é a lição 11 que estamos estudando dos livros poéticos. Essa aqui tem o título de Tudo tem a sua ocasião própria. E estamos entrando no livro de Eclesiastes. Os capítulos de 1 a 6 é o que nós vamos estudar nesta lição. Amém? Nós estamos aí com saudade de nos reunirmos pessoalmente, mas Deus está no controle de todas as coisas. E como diz aí o próprio título da nossa lição, tudo tem sua ocasião própria. Amém? Vamos seguir em frente. Deus ele tem muita coisa a nos ensinar. Sabemos que Deus, por nos amar, ele nos concede esse tempo aqui. Os objetivos dessa lição são 4. Compreender o significado e a importância do livro de Eclesiastes, compreender que há tempo para todo propósito debaixo do céu, aproveitar o tempo da melhor forma possível, praticar os ensinos do livro de Eclesiastes. Esse terceiro objetivo aí tem sido um desafio para nós professores e também para o pastor nos cultos, né? Aproveitar melhor o tempo aí, porque por aqui, esse espaço aqui é gostoso, é bom, é bênção, mas nesses estudos aqui, se nós fizermos um estudo muito longo, os irmãos acabam desanimando. Isso eu não estou julgando, tá bom? Mas é o que eu às vezes penso, mas a Deus está no controle. Então nós vamos usar aqui o tempo da melhor forma possível. Nós vemos aqui o texto áureo, que se encontra no terceiro capítulo, no verso 1 de Eclesiastes. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Aí na barra de rolagem embaixo, os irmãos estão vendo aparecendo também o mesmo versículo, porém na nova versão internacional. Essa que nós mais usualmente usamos, né? Nós usamos mais aí na igreja. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando eu vi essa pergunta, eu pensei bastante em como respondê-la, né? O que você sabe acerca do livro de Eclesiastes? Bom, vamos lá. A palavra Eclesiastes, Coelê no hebraico, nas versões mais antigas da Bíblia traz a sua tradução como pregador, ou pregador. As versões mais recentes, mais atuais, mais para perto aqui de nós, do nosso tempo, vai trazer mestre. Isso não importa muito, não muda muito, pregador, mestre, mas é isso que significa. O autor deste livro, para muitos, ou para a maioria dos estudiosos, é Salomão. E a maioria deles defendem ainda que ele estava já no fim de sua vida. Também por isso a gente vai perceber que talvez aí a forma como ele escreveu meio que negativa da perspectiva de sua visão, né? do mundo que ele estava vivendo. E ele escreveu isso daí, esse livro, perdão por isso daí, ele escreveu esse livro por volta do ano 10, o século 10 antes de Cristo. Então, o que nós sabemos sobre o livro de Eclesiastes? Primeiro, Eclesiastes significa pregador ou mestre. Terceiro, foi escrito por Salomão.
Muito provavelmente ele estava no fim da vida e estava com uma visão meio negativa do seu tempo. E também ele escreveu isso aí por volta do século X a.C. Mas estudando mais o livro nós vamos perceber muito mais coisa. Seguindo em frente, Eclesiastes lembra que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Lendo esses primeiros 6 capítulos, e se os irmãos leram também, se os irmãos acompanharam aí o estudo de Jó, vão perceber que há muita semelhança entre Jó, os escritos de Jó e de Eclesiastes. Há bastante. O sofrimento de Jó parece que está dentro do livro de Eclesiastes, ou se é, não sei se é o livro de Eclesiastes que está dentro do livro de Jó, mas a gente percebe aí bastante coisa. Eclesiastes é um manual prático para viver que abrange nosso ciclo de vida: nascer, desenvolver e morrer. Isso aí nós vamos ver no capítulo 3. E a gente sabe que a gente tem um tempo realmente aqui de vida, não é? Lá nos primórdios a gente lê que uns viveram aí quase 1000 anos. E a gente sabe que Deus tem os propósitos para isso, né? Então, quanto tempo eu vou viver, eu não sei. E aí eu fico admirado com o irmão Venâncio, pastor Venâncio, com 100 anos, e graças a Deus ainda bem de saúde, apesar que com suas limitações, né? Precisamos orar por ele. Mas Deus tem um tempo, tem um propósito para isso também. O ser humano, desde o princípio, procura conhecer meios de satisfação pessoal e, para isso, empenha sua vida. Mas, apesar de todo o seu empenho, acaba por concluir que as coisas são passageiras e efêmeras, passageiras ou de curto prazo, duram pouco. Quando a gente percebe que vai começar a usufruir alguma coisa, aí para, né? Como dizem por aí, a alegria de pobre dura pouca, mas a alegria do crente é eterna. Oh, glória a Deus! Vaidade humana, capítulo 1. Nós vamos perceber aí que ele vai falar, diz o sábio, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Na nova versão internacional, nós vamos ver que ele troca a palavra ilusão por que grande inutilidade, que grande inutilidade, diz o mestre. Nada faz sentido. Corremos atrás das coisas como se fosse nos tornar especiais. Quem nunca, não é? Não sei se você já planejou, já fez coisas para que você fosse lembrado como uma pessoa que conquistou bastante coisa, que fez bastante coisa, né? Isso não é geral, não estou incluindo todo mundo dentro deste pacote aí, mas creio que muita gente aí passa por isso, né? Nós corremos às vezes porque nós queremos conquistar realmente, queremos ser conhecidos por aquilo que conquistamos, né? Ou de repente os nossos amigos e parentes, foi fulano que conquistou tal coisa. Pois é, corremos, nos cansamos, nos desgastamos para isso. Mas no fim, o sábio diz: que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Só para que a gente possa acrescentar um pouco mais, sábio também é uma palavra que pode traduzir Eclesiastes. Observei, aí no verso 14 do primeiro capítulo, observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão. É perseguir o vento, é correr atrás do vento. Vivemos um tempo em que o desejo de conquista é o que mobiliza.
e quando se chega lá, o alcance não tem sentido. Foi o que eu acabei de falar, né? Aquele desejo de conquistar, aquele desejo de obter, aquele desejo de ser reconhecido por alguém que conquistou algo de muito valor. Isso passa com todo mundo, ou com praticamente todo mundo, né? E qual é a nossa grande ilusão quando nós chegamos ao final desse nossos planos e percebemos que nada disso aí tinha importância? Acontece, não é? Ao passar a contemplar a sabedoria, o ser humano certamente encontrará uma força e orientação necessária para viver. Contemplar a sabedoria. Quem lembra o que diz lá em Tiago 1,5? Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar aí de muito bom grado. Essa é a minha versão. É praticamente isso que Tiago diz lá. Se nós não temos sabedoria, nós temos que reconhecer isso. Muitas vezes nós não temos. Que nós venhamos a pedir a Deus. Quando nós pedimos sabedoria para Deus para fazer as coisas dele, não tenha dúvida, Deus vai dar. Nós vamos ter essa sabedoria para fazer a obra dele. Aprender a viver e dar um fim a questões, às vezes estúpidas ou que não condizem em nada com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. Nós precisamos da sabedoria, inclusive, para isso, para aprender a viver e não nos colocarmos em questões bobas, questões que não vão levar a lugar nenhum, né? O autor diz aqui que as questões estúpidas de Provérbios fala muito isso, né? Que o sábio ele foge dessas coisas aí. Então a gente precisa de sabedoria para isso. Eu acho assim bem interessante ele dizer, né? Questões estúpidas que não condizem em nada com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. Então, realmente, quem segue o Rei dos Reis não vai ficar se envolvendo em questões bobas, tolas. O engano da vida fácil e supérflua. Então, por isso, detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. Verso 17 e 18 do capítulo 2. Aí tentando pensar como Salomão, eu normalmente eu me coloco no, no lugar do autor, né, para que a gente venha a saber mais ou menos como ele está pensando, embora a gente passe às vezes muito longe. Mas vamos lá, ele pediu sabedoria para Deus, ele teve sabedoria, ele ganhou isso de Deus e teve muito conhecimento, obteve muito conhecimento, construiu coisas fenomenais, né? Foi visitado por nações e nações para saber a respeito das suas conquistas. E então ele chega no fim da vida e fala: puxa vida, corri tanto atrás disso, de fazer isso aqui, me desgastei, me esforcei tanto, cansei, e eu vou ter que deixar essa herança para alguém. E com certeza ele sabia que seus filhos não iam usufruir direito daquilo que ele ia deixar, não é? Então essa negatividade tinha uma certa razão dele pensar assim, né? Vivemos um tempo de muito cansaço, são tantas as exigências do viver, individuais e externas. O desprezo pela vida pode nos acometer também. Nós somos cobrados, nós somos aí, as pessoas exigem muito da gente, ou nós mesmos nos exigimos muito, nós mesmos nos cobramos e acabamos nos cansando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e chegamos aí no final da vida e vamos ficar igual Salomão, mal-humorado, né?
Tem o pastor Ed Renekiewicz, escreveu a respeito do livro de Eclesiastes, e ele deu um título curioso para este livro. O título é O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Bom, ele dá lá as razões dele. Eu não li esse livro, mas ele dá as razões dele por pensar dessa forma. Mas quando nós lemos pelo menos esses 6 primeiros capítulos aí, e eu tenho certeza que lá para frente também você vai ler e vai descobrir, você vai perceber que ele realmente estava mal-humorado, viu? Ô Salomão, mal-humorado. Mas temos aí muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. Primeiro, vamos olhar de uma forma, né, bem positiva, porque nós não devemos ficar mal-humorados como Salomão. Às vezes somos tentados, ao engano, de atingir ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Porém, esse não é o ensino dado a nós, que seguimos o Senhor. A vida de engano é supérflua, é alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Tudo tem sua ocasião própria. Deus tem os planos dele. E como vimos numa outra lição, Deus revela os seus planos para nós passo a passo. Ele não revela de uma vez. Então, nós temos que ter paciência. Aliás, nós temos paciência. Eu gosto de falar assim porque se nós somos convertidos, e nós somos convertidos, nós temos o Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? O que ele produz em nós? Ele produz paciência, paz, amor, entre outras coisas. Mas paciência nós temos. Nós só precisamos saber usar, não é? E nós não vamos tomar atalhos. Nós não vamos ficar procurando o caminho fácil, mais rápido para atingir aquilo. Nós vamos passo a passo, conforme Deus vai revelando os planos dele, e a gente vai chegar lá da melhor maneira, que a melhor maneira é a maneira de Deus. Amém? Capítulo 3, o tempo do homem, o tempo de Deus. Já ouviu falar de Kairos e Cronos? Pois é, Cronos, o tempo que vivemos aqui, o tempo do homem. Kairos, tempo de Deus, o tempo que a gente não vai entender nunca. Não é? Podemos aí pensar, mas as coisas de Deus não são para ser pensadas. O pensamento dele não é o nosso pensamento. Os planos deles não é o nosso plano. Os planos deles são infinitamente superiores do que o nosso. Tudo tem uma ocasião certa e há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Esse aí é o nosso texto áureo e nós precisamos refletir nele. Nós não podemos apressar as coisas, também não podemos atrasar. E isso me faz lembrar Jonas, né? Também não sei se Jonas atrasou alguma coisa, mas ele não seguiu a ordem de Deus quando era para seguir. Tentou fugir, não é? Tentou os planos dele. Mas Deus sabe todas as coisas, sabia como tinha que acontecer. Então, não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por ele tem seu tempo, isso é para além de nós. Nós não temos que entender Deus, nós só temos somente que nos colocar diante dele e deixar ele fazer as coisas. Nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus. E Salomão sabia disso, não é? Então, que a gente possa entender também e fazer com que nós possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Então, caso a gente não entenda isso, a gente precisa procurar entender. Vamos pedir sabedoria para Deus estar nos usando, porque tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Ok? Que valor daremos às coisas e passagens da vida? Até mesmo as mais difíceis experiências da vida servirão de aprendizado. Que valor nós estamos dando à vida, não é? Então,
vamos pensar bem naquilo que nós temos feito, se realmente tem sido o que Deus quer. Será que nós estamos vivendo de qualquer jeito? Será que nós estamos fazendo as coisas de uma maneira irresponsável? Será que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida? Até mesmo as mais difíceis experiências da vida servirão de aprendizado. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pretendemos, tem que ser colocado diante de Deus. Para não chegar lá no fim da vida e ficar mal-humorado, não é? Para não escreverem aí um livro falando o homem mais mal-humorado, o crente mais mal-humorado de tal igreja. Então, nós temos que aprender, né? As experiências difíceis da vida vão servir de aprendizado para nós. Tudo que ele fez é apropriado a seu tempo. Não vamos apressar nada. Saber que podemos viver e caminhar confiante de que nossa vida e nosso tempo está nas mãos de Deus deve ser para nós motivo de ânimo e descanso. Lembra lá Jesus falando? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos descansar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos viver e caminhar confiando no nosso Deus. Porque quando nós passamos por dificuldades, Ele está conosco, em todo momento. Então nós somos mais vitoriosos. Nós vivemos uma luta que já foi vencida. O nosso Deus já venceu. Amém? Pense nisso. As lutas pelas quais passamos têm um tempo determinado por Deus. Elas também vão passar. E aí nós vemos lá em 2 Coríntios 4,17, Paulo falando nossos leves e momentâneos sofrimentos. Leves e momentâneos. Então, não vamos ficar aí nos lamentando. Vamos viver, vamos fazer as coisas de Deus, vamos nos dispor na presença de Deus para fazer com dificuldade, sem dificuldade, com luta, com sofrimento, mas vamos fazer. Eu aprendi uma coisa, quando nós não nos entregamos ao sofrimento, mas nós os enfrentamos, nós os vencemos mais rápido. Essa é a verdade. Então, vamos seguir neste caminho aí. As nossas lutas têm um tempo determinado por Deus para passar, e elas vão passar. Os males da vida e as tribulações da vida. Olhei novamente e vi toda a pressão que há debaixo do sol. Você percebe que Salomão olha e só vê negatividade, né? Mas no fim das contas, hoje também não é muito diferente. Não tem como nós escaparmos aí das aflições, das tribulações, por onde nós passamos, nós vemos aí sofrimento. Os noticiários nos trazem muitas coisas ruins. Mas nós estamos com Deus, né? Nós não podemos ser afligidos por isso. Nós precisamos simplesmente fazer o nosso trabalho como cristãos, espalhar a palavra de Deus, pregar o evangelho, e isso a toda criatura, não é? Não vamos nos entregar aos olhares negativos, mas vamos enfrentar de maneira que nós possamos ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Aquele que teme ao Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade, vai viver aí de maneira diferente, pois vai utilizar a sabedoria, ou seja, quem teme a Deus tem sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios 1:7. E eu tenho outro verso no Provérbios 16:3, que eu gosto muito, dedique ao Senhor seus pensamentos, entregue ao Senhor seus pensamentos, e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, você vai ter sucesso se você colocar o seu pensamento em Cristo, porque Cristo vai estar dominando o seu pensamento, e aí não tem como dar certo os seus planos. Os seus planos vão passar a ser aquilo que agrada a Deus. Conselhos práticos para viver.
capítulo 5 e 6 de Eclesiastes. O importante não é o que fazemos com aquilo, o importante, na verdade, é o que fazemos com aquilo que nos foi dado para viver. E o que é que Deus tem dado para você? Deus tem dado muita coisa, não é mesmo? É que às vezes a gente não para pensar. A vida é uma delas, a saúde é outra, não é? As oportunidades que você tem para falar de Cristo são outra coisa. Os seus talentos é mais uma coisa que Deus te deu. E o que é que nós fazemos com tudo isso daí? As nossas escolhas farão toda a diferença na gerência da nossa vida. Aquilo que nós planejamos vai fazer a diferença. Aquilo que da maneira como nós administramos o que Deus nos dá, vai fazer toda a diferença. O que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Nós não podemos ir à igreja de maneira superficial. Não podemos não ser sinceros nós temos que ser sinceros diante de Deus, não podemos ir com hipocrisia, nós precisamos adorar a Deus, corpo, alma e espírito, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. E vamos tomar cuidado também, irmãos, com o que nós falamos. Não te precipites com a boca. Pensar e refletir antes de falar é bom. Nós não podemos usar as nossas palavras para atingir as pessoas. Muitas vezes nós falamos sem pensar e aí perdemos amizades, afastamos pessoas queridas, não é? Eu falo isso por experiência própria, já fiz isso com pessoas, infelizmente, sem querer falei o que não deveria e não fui sábio nem um pouquinho, mas a gente tem que reconhecer que nós não somos o tempo todo sábios, né? Então vamos pensar antes de falar qualquer coisa, não vamos nos precipitar com a nossa boca. Nosso tempo vai terminar e o melhor é aproveitarmos as oportunidades. Eu costumo dizer que já estou aí na parte de descida da ladeira da vida. Deus sabe todas as coisas. Se Deus me levar hoje, ótimo. Estarei perto do meu Senhor, não é? Mas o nosso tempo aqui vai terminar, meu tempo, seu tempo. A gente não sabe nem quanto tempo de vida nós temos nessa terra. Mais cedo ou mais tarde nós podemos ir embora. Deus chama a gente mesmo. E a certeza que nós temos é que vamos estar com Ele. O viver para Deus nos diz tudo com relação às nossas vidas. Então, o que Deus tem de plano para nós é o perfeito. Se Ele quiser levar para a gente hoje ou amanhã, que leve. Nós vamos estar muito melhor, né? Mas Ele é que tem que levar. Nós não podemos perder as oportunidades. Oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. A oportunidade de trazer pessoas a Cristo. A oportunidade de fazer bem ao nosso próximo, ao nosso irmão. A oportunidade de servir a Deus na igreja, não é? Então, que a gente não perca nenhuma oportunidade. Tudo tem a sua ocasião própria, é o tema dessa lição. E a proposta dessa lição foi fazer com que nós aproveitemos o tempo da melhor forma possível, ensinar a aproveitar bem o tempo. Então, que nós possamos realmente entender que é um tempo apropriado, um tempo para cada coisa debaixo do sol. Nessa terra, tudo tem seu tempo. Tempo de viver, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, e aí por aí vai, né? Tem muitas outras coisas. Não vamos olhar as coisas sempre da forma negativa, vamos olhar de forma positiva, porque nós temos que aproveitar o tempo para pregar a palavra, para falar de Jesus Cristo. A todos, a exatamente todos. Estamos encerrando, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que em cada momento você sinta a presença de Deus te abençoando, te dando aí a melhor perspectiva de vida, a melhor visão da vida, para que eu e você possamos aproveitar bem o nosso tempo. Vamos orar para encerrar. Pai querido,
Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Esse estudo, Pai, tem que servir para que nós venhamos a gerir, Senhor, melhor o nosso tempo, a nos dedicarmos melhor ao Teu santo trabalho, Senhor Deus. Fica conosco, abençoa a nossa Igreja Batista de Vila Augusta. Assim também, Senhor Deus, como o nosso pastor e a cada professor da nossa escola bíblica dominical e também a cada aluno de nossa escola, assim também, Senhor Deus, cada membro. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até breve, meus irmãos. Deus abençoe cada um